Existem muitas coisas que a Leila Pereira faz que eu não concordo e eu acho realmente que muitas vezes ela coloca acima dela o Palmeiras. Mas desta vez ela foi cirúrgica. Parabéns, Leila Pereira, pelo seu comentário relacionado ao que aconteceu com o menino da base. E não só com o menino da base, o que está acontecendo com o mundo. Essa é a grande verdade. Só tem que parabenizar. Quando é para elogiar, estamos aqui também para elogiar. E não é só crítica. Se liga aí no que ela falou, eu gostaria do comentário de vocês. Ok? Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje estava marcado de nós conversarmos para apresentarmos o nosso novo reforço, mas em virtude de tudo que ocorreu ontem com o nosso atleta Luigi, fatos repugnantes, eu não posso deixar de comentar e conversar com vocês a respeito do que ocorreu ontem e as providências que o Palmeiras está tomando em virtude desse crime que aconteceu novamente com os nossos atletas. Assim que terminou o jogo, eu não estava no Paraguai, eu assisti pela TV. Depois do pronunciamento do Luigi, eu liguei, falei com o atleta, falei com o João Paulo, parabenizei o Luigi pela força, pela coragem com que ele se apresentou, com que ele falou, e falei com ele e com o João Paulo que nós vamos chegar até as últimas instâncias para que o Cerro Porteño, para que o racista, para que o criminosos, né, que foram uns 3 ou 4 que cometeram o crime, sejam punidos de uma forma exemplar. Inclusive, nós vamos requisitar a exclusão do Cerro Porteño da competição, porque não é a primeira vez, gente, que esse clube ataca os nossos atletas e os nossos torcedores. Em 2022, torcedores do Cerro ficaram imitando o macaco para os nossos torcedores e não aconteceu absolutamente nada. Em 2023, os nossos atletas foram chamados novamente de macaco e o Bruno Tabata foi revidar a agressão, foi punido 4 meses de suspensão. Nós tentamos reverter a penalidade e não conseguimos. Agora, pela 3ª vez, os nossos atletas são atacados por racistas e que todos viram quem foi. O Luigi chamou a atenção do árbitro, o árbitro viu. Ele, inclusive, o árbitro, ele não cumpriu uma determinação da FIFA, que é paralisar o jogo, prender o criminoso e continuar o jogo. Não. E, terminando o jogo, fomos procurar as autoridades, o policial, e o policial falou para o nosso diretor de futebol que aquilo era normal, era uma brincadeira. Então, eles encaram um crime extremamente sério, como uma brincadeira. E isso não é possível. Basta. O Palmeiras não vai suportar mais qualquer tipo de crime contra os nossos atletas. Qualquer tipo de racismo, preconceito, nós vamos tomar medidas drásticas. Aí o torcedor me cobra: presidente, o que adianta ficar soltando notas? Gente, chega um ponto que o presidente de um clube, ele se torna impotente. Eu não tenho poder de polícia, eu não tenho poder de punição. O que eu posso fazer é protestar, me manifestar, pedir que nossos advogados tomem medidas jurídicas. Eu não posso fazer justiça com as próprias mãos, é impossível, sabe? E outra coisa que me cobram também, para os nossos atletas se retirarem da competição. Não, eu sou totalmente contra. Aí vocês estariam punindo a vítima. A vítima. Gente, são meninos que o sonho deles é brilhar no futebol. Eu não vou, hipótese nenhuma, coibir esse sonho desses meninos. Quem tem que ser punido é o criminoso. Nós vamos resistir. Os nossos atletas continuarão competindo. Nós nunca abandonaremos o campo. Nunca. Nós lutaremos, sim, por punição extremamente séria para os criminosos e para os clubes, que são coniventes a partir do momento que não tomam atitude absolutamente nenhuma contra esse crime. Nenhuma. Mas nós vamos tomar. Como? Os nossos advogados já estão em contato com os advogados da CBF, estão em contato com a Conmebol, exigindo que a Conmebol tome medidas drásticas, sérias, contra esse agressor, esse criminoso, e contra o clube que, a partir da sua passividade, concorda com esse tipo de atitude. Então, é isso que o Palmeiras pode fazer. E continuar denunciando. Essa atitude do Luigi foi extremamente corajosa, haja vista que ele é um menino de 18 anos. É um menino que foi extremamente corajoso em expor o seu sofrimento. Então, não é possível, nenhum ser humano pode ser chamado de ser humano se não se comoveu com aquela cena que eu vi ontem. Eu fiquei extremamente comovida, fiquei extremamente chateada e extremamente raivosa, com muita raiva. Mas essa minha raiva, gente, eu tenho
que expor de uma forma civilizada. Se esses criminosos não são civilizados, nós temos que ser. Como? Nós vamos tomar medidas drásticas pedindo a punição do criminoso e dos criminosos e a exclusão do Cerro Porteño da competição, pela reiterada atitude racista que vem cometendo contra o Palmeiras. Vamos ver se nós vamos até a Conmebol. Se não conseguirmos na Conmebol, vamos até a FIFA. Vamos chegar até a última instância. Mas eu tenho que falar para o torcedor. Não adianta sugerir para que nós abandonemos os campeonatos. Nós não faremos isso. O Palmeiras não foge à luta. Nós vamos resistir e nós vamos vencer. Os nossos meninos são muito bem orientados, os nossos meninos são muito bem atendidos aqui no Palmeiras. Eles são meninos que têm a cabeça muito boa e é isso que a gente vai lutar para continuar ajudando a esses meninos a continuar brilhando. O Luigi é um gigante, é um grande jogador que já brilha aqui no Brasil e que eu não tenho dúvida que terá um futuro brilhante, tanto no Brasil como no exterior. Então é isso que eu queria falar com vocês, que nós já estamos em contato com a Conmebol, com a CBF e com a FIFA. Essa situação não vai ficar assim. Torcedor, a gente emite nota porque nós precisamos nos manifestar. Porque é uma forma de nós nos manifestarmos através de nota, ou através da presidente falando, mas eu não consigo ficar falando sempre. Não é? Então, a presidente se manifesta pelas notas. Mas também nós nos manifestamos tomando providências legais, jurídicas. Mas eu vou falar, vocês vejam, não é só eu retirando o meu time de campo, isso não vai acontecer. Enquanto for presidente, o Palmeiras vai lutar até o fim, tá? Lutar pelo que é certo. Mas vocês vejam, enquanto não houver punição pesada, punição que eu digo, ir pra cadeia, sabe? Nós não vamos conseguir, pelo menos, minorar o sofrimento das pessoas que sofrem com racismo, sofrem com preconceito. Vou dizer, até eu como mulher, sabe? Eu sofro preconceito, sofro, vocês sabem disso. E quando eu falo, dizem que é mimimi, não é mimimi. Vocês sabem disso. Mas como eu sou uma mulher experiente, sou uma mulher madura, eu sei lidar com isso. E as pessoas que me atacam podem ter a maior certeza, a certeza absoluta, que meu ataque vai ser triplo. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho experiência de vida. As pessoas que me atingem, você pode ter certeza absoluta que eu também revido de uma forma civilizada. Mas o que me deixa muito chateada é você atingir um menino de 18 anos, que não tem experiência, que é o presidente de um clube, tem. Mas nós estamos aqui para proteger os nossos atletas, para proteger os nossos colaboradores. Mas eu estou falando isso porque agora, recentemente, há 15 dias atrás, aconteceu o mesmo fato aqui no Brasil, com um colaborador nosso da segurança, que foi criminosamente, não é, atacado pelo crime de racismo também, pelo vice-prefeito de São José do Rio Preto, na frente de 3 policiais que não fizeram absolutamente nada. Essa pessoa que atingiu o nosso colaborador, não é, de uma forma criminosa e racista, deveria estar preso, deveria ser preso em flagrante, na frente de 3 policiais, que não fizeram absolutamente nada. Nós estamos fazendo aqui dentro de uma forma jurídica, né? Essa pessoa vai ser processada na esfera civil e criminal, mas poderia ser presa ali em flagrante, um vice-prefeito. E não foi feito absolutamente nada. Então, enquanto houver, gente, essa certeza da impunidade, tá? Esse crime vai continuar prosperando. Então, é um trabalho de todos nós, é um trabalho de dirigentes de futebol, dos atletas, de não se esconder como fez o Luigi. Parabéns, Luigi, você é gigante. E também da imprensa, que vocês são os porta-vozes, né, de tudo isso que acontece. Então vamos continuar lutando. Eu não vou descansar enquanto as pessoas não forem punidas. Então nosso torcedor tem a certeza absoluta que a presidente vai chegar até as últimas consequências para punir essa pessoa que atacou criminosamente o nosso colaborador aqui do clube, esse vice-prefeito de São José do Rio Preto, e também essas pessoas que atacaram criminosamente os nossos atletas ontem no jogo contra o Cerro Porteño. O Cerro Porteño precisa ser responsabilizado e é por isso que a gente vai lutar pela exclusão do Cerro Porteño da competição. Os nossos atletas não. Os nossos atletas no próximo jogo estarão lá firmes e fortes, resistindo, tá? Porque eles são gigantes, eles têm sonhos e nós não vamos, em hipótese nenhuma, coibir os sonhos desses nossos meninos. Ok? Então eu queria abrir. Alguém quiser fazer perguntas, eu estou à disposição. Leila, boa tarde. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. 2 coisas. A primeira delas, só para ficar claro, o pedido de exclusão é em relação ao Cerro Porteño só da Libertadores Sub-20, ou por ser uma situação recorrente, os outros episódios já citados também por você agora, o Palmeiras entende que talvez caiba até uma punição maior envolvendo as outras competições organizadas pela Conmebol?
E a outra, já para emendar por aqui também, porque a senhora disse há pouco que na figura de presidente do Palmeiras, até mesmo a instituição não tem esse poder de punição. Quem tem, obviamente, além das autoridades de segurança, é a Conmebol, e que pouco tem feito, né, nesses casos recentes de racismo, principalmente com atletas, com clubes do futebol brasileiro. A nota que foi publicada ontem foi muito vazia, mais uma vez, né, sem medidas efetivas. O que o Palmeiras pensa em relação a isso, de posicionamento da Conmebol, que é cobrado também da entidade que tem esse poder de punição, como foi dito há pouco por você. Obrigado. Então, essa sua primeira pergunta é muito interessante. A punição que nós estamos pensando é para o clube. Cerro Porteño está na mão dos nossos advogados. Inclusive, estão trabalhando junto com o departamento jurídico da CBF. E vou ser muito sincera com vocês, gente. Eu tentei falar com o presidente da Conmebol e não consegui, tá? Eu não ia comentar esse assunto, mas eu achei assim de uma forma muito desagradável, porque foi um fato muito grave, que não é a primeira vez que acontece. E realmente eu acho que a Conmebol está sendo muito displicente com relação a esses fatos. Eu não consegui falar com o presidente Alejandro, falei muito tempo com o presidente Edinaldo, e ele se dispôs a ajudar-nos. Ele colocou à disposição o departamento jurídico da CBF para que trabalhe junto com o nosso departamento jurídico e dentro da legislação veja o que é possível fazer de uma forma eficaz. Nós pensamos sim responsabilizar o Cerro Porteño, não só a exclusão deles por esse fato, não é? Mas sim como um todo, pela sequência de fatos que ocorrem com esse clube e sem providência nenhuma. Você não vê providência nenhuma por parte nem do Cerro Porteño e nem da Conmebol. Então nós estamos, o nosso departamento jurídico está tratando disso e pode ter certeza absoluta. Se não resolvermos na Conmebol, resolveremos na FIFA. E em relação ao posicionamento, enfim, de cobrança mesmo, em relação à Conmebol, até pela nota que foi publicada ontem, que ficou de uma maneira muito vaga mesmo, sem dizer o que talvez possa ser feito. Sim, mas eu não consegui falar ainda com a Conmebol, então por isso que eu não posso nem te responder, porque eu não consegui falar com o presidente Alejandro, não consegui falar. Estou tentando falar desde ontem e não consegui falar. Então, se eu não consigo falar, então o nosso departamento jurídico vai tomar as medidas judiciais cabíveis, ok? Presidente, aqui, boa tarde, Rodrigo Fragoso, do Esportes. Presidente, esse relato que você traz em relação à postura da Conmebol já deixa muito claro como a Conmebol trata o assunto. A minha pergunta tem a ver com uma ação, como a senhora mesmo menciona, algo que seja mais concreto, no sentido de, claro, nesse momento o Palmeiras não se retiraria das competições da Conmebol e nenhum outro clube se interessaria em fazer isso por várias questões. Agora, numa edição futura, no momento de assinar o regulamento, um alinhamento dos clubes brasileiros com uma proposta de ações efetivas e punições colocadas ali como condição indiscutível para que estejam nas competições da Conmebol, não é algo que deve ser discutido entre os clubes brasileiros? Não tenho dúvida. E é isso que nós estamos começando a trabalhar hoje, em decorrência do que ocorreu ontem, a conversarmos com os clubes e alinharmos esse posicionamento. Determinarmos algumas regras que, se não forem cumpridas, os clubes se retirariam, não participariam da competição. Não tenho dúvida. Gente, as medidas precisam ser duras e drásticas, mas não só por parte do Palmeiras, que todos os clubes sofrem esse mesmo problema. Todos os clubes. E ninguém. E todos se sentem extremamente incomodados e impotentes individualmente. Mas quando vários clubes, ou todos os clubes, não esqueça que a Libertadores, nos últimos anos, a hegemonia são de clubes brasileiros. Então nós temos que mostrar essa nossa força também nos bastidores. Também direcionando como devem ser os regulamentos, como devem ser as punições. Mas sem dúvida nenhuma é esse o nosso trabalho. Tá? Em conjunto, determinarmos regras pesadas que, se forem burladas, os clubes não participarão das competições. Presidente, boa tarde, Pedro Ramiro da Record. Como que o Palmeiras vai agir para dar cobertura ao Luigi e à família dele depois dessa cicatriz? E até, se me permite, em um ano, os casos de racismo no futebol cresceram 40%. Quase todos passaram impune. A senhora confia mesmo que vai haver punição nesse caso? Olha, nós vamos lutar para isso. Que eu concordo claramente com você. Porque essas condutas reiteradas só ocorrem porque não tem punição. Mas nós não podemos desistir dessa luta. Temos que continuar denunciando, lutando, entrando com medidas judiciais, os clubes se unindo, tá? Onde a dor de um tem que ser a dor de todos, tá? Porque hoje aconteceu com o Palmeiras, amanhã vai acontecer com outros clubes. Então, essa falta de punição é que desencadeia essa liberdade de se voltar a cometer os crimes. Então, mas isso não quer dizer que nós vamos parar de lutar. Temos que continuar lutando com a união de clubes, com a ajuda da CBF, com a ajuda da FIFA e a Conmebol, como até agora nós não conseguimos nenhuma medida efetiva, tá? Eu fico meio descrente da Conmebol. Então a gente vai lutar com a CBF, vamos lutar com a FIFA e eu vou continuar tentando conversar
com o Alejandro, presidente da Conmebol, ele precisa tomar uma providência. Isso não pode ocorrer. Tá? E você me perguntou outra coisa? O tratamento, eu vou te falar uma coisa. O tratamento que a gente dá para todos os nossos atletas, tá? É um tratamento completo. Nós damos total apoio, mas não só nesses casos, tá? No dia a dia deles. Tanto é, gente, que a base do Palmeiras é a melhor base da América do Sul. Não é à toa que nós revelamos atletas fantásticos. É porque nós preparamos o atleta e preparamos o homem, não é? Então, o apoio que nós daremos e continuaremos dando ao atleta, ao Luigi, a outros atletas, que todos sofrem, tá? Quando há um sofrimento de um, você pode ter certeza absoluta que isso reverbera nos outros atletas. Então, a gente tem que preparar muito a cabeça desses meninos, que são meninos. Isso não pode atrapalhar a carreira profissional deles, porque o atleta ele é preparado fisicamente e mentalmente. Mas nós damos todo apoio presencial, com psicólogos, o diretor de futebol é extremamente presente, eu sou uma presidente extremamente presente, e eles sabem que eles têm o apoio incondicional do Palmeiras. Então eles se sentem seguros aqui com a gente. Ontem à noite eu falei com o Luigi, ele já estava mais calmo. Então, e outra coisa, a gente tem que preparar os nossos meninos para a vida, porque a vida é muito dura para todos nós. A gente sempre encontra no meio do caminho pessoas mal intencionadas que na verdade não são nada na vida, não conseguiram nada. E como não conseguem nada, querem destruir aqueles que estão brilhando, não é? Então, é isso que eu falei para o Luigi. Você é um jovem, mas com um talento gigante, um menino lindo, saudável, você tem um futuro brilhante pela frente. A gente sempre vai encontrar esses mal intencionados na vida. A gente não pode deixar que isso atrapalhe os seus sonhos. Pelo contrário, isso tem que dar um motivo maior para você superar, tá? E conseguir atingir seus objetivos. E, com a certeza, que o Palmeiras sempre vai estar ao lado de cada um deles, lutando bravamente, para que eles só se preocupem com o campo, com o talento que Deus concedeu para eles. E fora de campo, o Palmeiras, a presidente Leila Pereira, não vai deixar que nada aconteça com os nossos meninos. Mas eles têm que ser fortes, aguentar do lado deles, que a gente aguenta fortemente do nosso lado, tá bom? Presidente, tudo bom? Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. É até assustador, né, o seu relato, que até agora o presidente da Conmebol não atendeu os telefonemas do Palmeiras, não quis comunicar com o Palmeiras, porque é uma competição extremamente importante e ele é o responsável por essa competição. Caso o senhor Alejandro não entre em contato com o Palmeiras, você já teve alguma resposta do departamento jurídico do clube e da CBF, no qual está ajudando o Palmeiras nesse momento, da possibilidade de talvez abrir algum processo, alguma coisa contra o próprio Alejandro Domingues, que ele está sendo conivente com o crime que aconteceu contra o Luigi enquanto ele não fizer nada de forma efetiva. O Palmeiras também pensa em tomar alguma medida contra o árbitro Augusto Menendez, que foi o responsável por não paralisar a partida, que foi o responsável por deixar essa cena extremamente vergonhosa que aconteceu com o Luigi continuar ao longo do jogo? Olha, o nosso departamento jurídico, junto com o departamento jurídico da CBF, eles estão estudando todos os meios, tá? E o que pode ser feito para que os responsáveis sejam drasticamente, pesadamente responsabilizados. Então nós começamos hoje esse trabalho. E, claro, o árbitro ele precisa ser responsabilizado. E o Alejandro, eu acredito que hoje, no decorrer do dia, eu consiga falar com ele. Senão eu vou lá na Conmebol, por causa do sorteio da Libertadores, eu vou um pouco antes para conversar com ele. É óbvio que ele vai me receber, claro que sim. E eu vou conversar, se não for por telefone, pessoalmente com ele. Gente, uma coisa que vocês podem ter certeza absoluta, eu acho que vocês já conhecem bastante a personalidade da presidente Leila Pereira, tá? Eu sou uma pessoa que eu não deixo nada em branco, nada. Eu sou uma pessoa que eu tomo atitude, tá? Eu não fujo a nenhuma luta, eu não tenho medo de absolutamente nada. Por quê? Porque o que eu quero é o que é correto. E o que aconteceu ontem foi um crime. E as pessoas serão responsabilizadas. Seja o criminoso que estava com uma criança no colo, aqueles que cuspiram nos nossos atletas, seja o árbitro, seja a Conmebol, os responsáveis, seja o Cerro Porteño, os responsáveis serão processados, tá? Que isso não vai ficar assim. E eu não tenho medo de retaliação não, tá bom? Zero. O que nós estamos fazendo é o correto. Nós lutamos aqui pelo melhor para o futebol. Enquanto não tivermos uma atitude drástica, seja contra quem quer que seja, vai continuar esses crimes ocorrendo e os nossos atletas sofrendo, outros atletas sofrendo. Isso sofre a família inteira, sabe? Hoje eu estaria aqui para um evento extremamente bacana e significativo. Eu tenho que estar aqui conversando sobre esse assunto muito, muito desagradável para nós e para o futebol brasileiro. Mas o Palmeiras vai tomar todas as providências, que isso não vai ficar assim. As pessoas serão punidas, sim. Mas, mais uma vez, para o nosso torcedor,
O Palmeiras não foge à luta. Nós vamos entrar em campo, os meninos vão continuar disputando, vão continuar buscando o sonho de cada um. E o Palmeiras estará sempre ao lado deles. Ok? Obrigada, gente. Daqui a pouco eu volto.